Queridos amigos, estando realmente ausente, faço-me aqui entre vocês presente, pelo menos do ponto de vista virtual. Desde já saudoso, gostaria de tê-los e de estar com todos vocês neste exato e específico momento, falando-lhes acerca disto que se constitui como talvez o mais nobre dos sentimentos, disto que se constitui talvez como o mais profundo dos desejos, que é a paz. No tocante a isso, então, ensejo que neste momento eu lhes possa falar sobre a anatomia da paz. Mas, de fato, o que é paz? Paz nada mais seria, então, do que esse sentimento que é enunciado a partir de uma matriz latina, pax, passes, significando, tal como na língua portuguesa, exata e especificamente, paz. Esse estado de beatitude, esse estado de calma, esse estado de tranquilidade, que já era conceituado por Cícero quando nos dizia que paz é liberdade tranquila, que era, por sua vez, conceituado como, a partir de Hobbes, quando nos ensinava que paz nada mais era do que a cessação do estado de guerra, cessação do conflito universal entre os homens, constituindo-se a procura pela paz como a primeira lei da natureza. Whitehead, por sua vez, filósofo de língua inglesa, nos ensina que paz nada mais é do que a harmonia das harmonias que aplaca a turbulência destrutiva e completa a civilização. Por outro lado, paz, para Kant, o grande filósofo alemão, não se constituía como um estado natural, uma vez que a paz há que ser instituída entre os homens, objetivando a paz que ele denominava então de paz perpétua, aquela paz que não fosse de tempos em tempos quebrada, literalmente pela presença de um conflito, pela presença da beligerância ou pura e simplesmente pela presença de guerras. No tocante, porém, à paz, há que se configurar a paz como sendo, em primeiro lugar, matéria política, uma vez que, de fato, a paz somente se faz presente entre os homens quando há, de fato, vontade política em prol da cessação das guerras, objetivando a busca e o encontro desse estado de tranquilidade que nós especificamente denominamos de paz. Por outro lado, a paz não é apenas matéria política, uma vez que a paz é também e, sobretudo, talvez matéria econômica, o que significa dizer que somente pode adequadamente viver em paz aquele país, aquele Estado que, mediante a aplicação das leis econômicas de mercado, atinja a autonomia que, por sua vez, gera a soberania essa que se constitui como sendo a base da paz, sobretudo de uma paz que então se faz presente entre aqueles povos, aqueles estados, aqueles países que não dependem, evidentemente, da economia de terceiros. Mas se a paz é matéria política, constituindo-se também como matéria econômica, não resta dúvidas que a paz se constitui também como matéria sociocultural, uma vez que, no final das contas, necessário se faz o abrandamento das animosidades entre pessoas constitutivas de uma determinada sociedade para que o espírito dessas mesmas pessoas se mova em busca e em prol dessa mesma paz, de modo tal que, de fato, existem sociedades mais beligerantes ao lado de sociedades que, com certeza, são mais pacíficas em suas índoles, em seus desejos e em suas buscas. Mas se paz é matéria política, econômica e sociocultural, não nos podemos esquecer que, no âmbito das individualidades, das subjetividades, a paz é também, sobretudo, matéria psicológica, o que nos significaria dizer, então, que se do ponto de vista da política, da economia e da socioculturalidade, a paz é, na verdade, tranquilidade e ausência de conflito entre os homens, do ponto de vista psicológico, a paz numa pessoa nada mais é do que cessação pura e simples, melhor dizendo, dos conflitos que estariam então colocados no âmago, no interior, no cerne, na alma de uma determinada pessoa,
pessoa essa que somente atinge o estado de paz ou de beatitude, uma vez cessados literalmente esses conflitos intrapessoais. Por outro lado, a história da paz, paradoxalmente talvez melhor se conte contando-se a história das guerras. E a história das guerras passa, obrigatoriamente, por aquilo que determinados filósofos denominaram de processo civilizatório. O que significa dizer que tanto mais guerras pratiquemos, menos civilizados nós somos. O que significa dizer que, na verdade, embora hoje cerca de 36 guerras campeiem pelo mundo, essas guerras todas que caracterizavam a Idade Média, que caracterizavam o classicismo e que caracterizavam a modernidade europeia, diminuíram em sua frequência, sobretudo entre países do primeiro mundo, em decorrência desse processo civilizatório atinente às pessoas e a conclusão efetiva de que, de fato, melhor vicejam as culturas, mais crescem os países, mais enriquecem os estados, quando em estado de paz, quando em total pacifismo em relação aos países ou estados que com aqueles outros estados ou países fazem fronteira. Por outro lado, se a paz é então enunciada entre nós dessa forma, quais os grandes símbolos universais da paz? Temos que, de fato, a paz é branca, temos que realmente o melhor dos símbolos para a paz ainda se constitui como a ave que, trazendo em suas plumas o branco que caracterizaria em termos de cor esse sentimento e essa situação, essa paz melhor seria encarnada, então, naquele que é o grande símbolo do pacifismo e da paz entre os homens, que é a pomba branca da paz. Mas então nós nos teríamos que perguntar por que é que estes dois elementos se constituem como os grandes símbolos da paz. Na verdade, teríamos que nos perguntar por que é que a paz é branca. Lembremos-nos que, do ponto de vista da física, o branco nada mais é do que a cor que resulta da mistura adequada e equilibrada de todas as outras cores, de modo tal que, de fato, paz é a cessação da diferença, é o término dos limites colocados entre extremos. E, por outro lado, a pomba branca da paz nada mais é do que esse símbolo que se tornou, sobretudo, frequente, facilmente visualizável entre nós, a partir do trabalho de Pablo Picasso, grande pintor espanhol, que retratou em pintura tipicamente moderna aquilo que era o grande símbolo dessa pacificação, uma vez que, no final das contas, esse símbolo teria sido originalmente extraído do relato bíblico, quando, após a cessação do dilúvio, a pomba retorna à arca de Noé, trazendo no bico um pequeno galho de oliveira. Essa pomba branca da paz, então, entre nós apenas e tão somente enunciaria a ideia de que, de fato, é perfeitamente possível a paz. Paz essa que, na verdade, para Kant, resultaria de uma construção que é simultaneamente social e individual. E no tocante, então, à construção dessa paz, teríamos mais uma vez que, concordando com Kant, nos perguntarmos: existe vontade política para a paz? E, por outro lado, há desejo individual de paz? Somente quando respondidas de maneira afirmativa estas duas condutas é que diremos que, com certeza, começamos a trilhar, a galgar a grande escadaria que, saindo da fúria, do ódio ou da raiva, levaria cada um de nós, cada uma de nossas sociedades, a esse estado de ausência total de conflitos, beligerância ou guerra, que nós, então, adequadamente denominaríamos de estado de paz ou de pacificação entre os homens. No tocante, então, a essa paz, ora no sentido político, ora no sentido individual dos termos, teríamos que atentar para as expressões correlatas, uma em cada um desses dois campos, quando então nós teríamos fazer a paz como se constituindo algo completamente diferente, embora aquele primeiro momento ainda ligado por certas características peculiares, que seria estar e ficar em paz. Na verdade, fazer a paz é uma questão que nos remete a toda a história do pacifismo. E o pacifismo nada mais é do que um movimento social iniciado, sobretudo, a partir do século XVIII,
que adquire toda visibilidade no cenário europeu a partir do século XIX, quando todas as pessoas fundamentalmente estarão, graças àquele processo civilizatório, literalmente cansadas de guerra. Pacifismo esse que, na verdade, contará talvez como melhor expressão aquela filosofia que foi sobretudo praticada durante a década, melhor dizendo, de 1960, através do movimento hippie, movimento aquele que pregava a paz acima de tudo e a ausência possível de guerras, ainda que colocada aquela proposta no âmbito de uma utopia, qual seja a utopia preconizada pelo movimento, como dito, hippie. No tocante a esse movimento, encestado sobretudo durante a década de 1960, nunca será demais atentarmos para a ideia de que os movimentos pacifistas foram iniciados ainda quando do século XIX, sobretudo pela massa de trabalhadores, ou em outros momentos, por mães que, movidas pela ideia de que a guerra apenas lhes roubava o que havia de mais caro, seus próprios filhos, movimentam-se essas mesmas mães contra um Estado beligerante que apenas objetivava em sua corrida bélica o poder, ainda que esse poder fosse o grande responsável pela morte de centenas de milhares e de milhões de jovens que pereciam nos campos de batalha. Coroando todas essas questões, não nos podemos esquecer que, dentre todos os movimentos pacifistas, sem sombra de dúvidas, destaca-se aquele que foi encestado por uma pessoa denominada Gandhi, que, à frente do povo indiano, lutou pacificamente pela liberdade do Estado hindu em relação ao Estado que o mantinha cativo, sendo aqui representado pelo Estado inglês. Por outro lado, estar em ficar em paz nada mais é do que a possibilidade de, mediante a aplicação da religião ou da filosofia, conservar-se uma pessoa adequadamente na ausência de conflitos, quando ele então, graças à meditação, seria levado ao nirvana ou ao êxtase, representando esse estado de nirvana a mais perfeita das pazes individuais. Por outro lado, graças à filosofia, mediante a reflexão que em geral acompanha esse mesmo filosofar, podemos com certeza descortinar dentro de nós mesmos a possibilidade plena de uma paz perfeita, uma vez que aprendamos adequadamente a cultivar as nossas qualidades, aprendendo sobretudo o cultivo da tolerância em relação ao próximo, aprendendo acima de tudo o amor ao próximo esse que quando eventualmente não possa ainda ser amado, deverá adequadamente em nome da paz ser evidentemente respeitado. Todas essas questões, então, nos promovem uma pergunta: será que as nossas escolhas de hoje trar-nos-ão a paz para o amanhã depois dessas escolhas? Questão essa que é reportada ao Estado, quando então teríamos que nos perguntar: o Estado que nos assiste comporta em sua conduta aquilo que seria a possibilidade de estar hoje o Brasil plantando a semente que lhe possibilitará colher no amanhã uma paz social, individual, econômica, política maior do que a paz que hoje nos assiste? Na verdade, verificamos a partir disso tudo que paz é palavra polissêmica, é palavra investida de um sem número de sentidos. Paz, então, é cessação de conflito. Paz, então, é cessação de guerra. Paz, então, é cessação de beligerância entre pessoas, entre estados e no interior da mesmíssima pessoa. Dizemos, então, neste caso, que para que seja a paz, conceituá-la a partir do que ela é, constitui-se como matéria absolutamente fácil para quem dessa mesma paz já experimentou, constituindo-se com o conceito de paz como algo extremamente difícil para quem jamais pôde experimentar desse estado de tranquilidade ou de beatitude a que nós damos então a denominação de paz. Encerrando, por conseguinte, a minha fala, sobretudo nesses momentos em que conceituar algo me parece tão absolutamente difícil, sobretudo para aqueles que não tenham experimentado desse sentimento de estar em paz,
é que eu faço minhas as palavras daquele mesmo Gandhi que, como enunciado linhas atrás, foi talvez o maior dos pacifistas, a pessoa que melhor soube se conduzir em relação a si própria e em relação ao mundo, objetivando a pacificação de espíritos. Diz-nos, então, Gandhi, no tocante a isto que se constituiria como a premissa fundamental para a possibilidade da paz. Para que haja paz, então, nos diz Gandhi, que a regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos como uma toda a família humana. Continua ele nos afirmando que entre paz e guerra, a força de um homem e de um povo está na prática da não violência. E por fim, ele nos afirma, perguntando-se: possuo a não violência do corajoso? E ele nos responde: só a morte dirá. Se me matarem e eu, com uma oração nos lábios pelo meu assassino e com o pensamento em Deus, ciente da sua presença viva no santuário do meu coração, então, e só então, poder-se-á dizer que possuo a não violência do corajoso. Com essas palavras, finalizo a minha fala, desejando a todos vocês que, pelo menos agora, pelo menos neste instante, possam todos vocês estar e permanecer em paz. Obrigado. Imagine there's no countries. It isn't hard.